Bom dia, gente, ou boa tarde, né? Então, aqui a gente vai dar continuidade à nossa segunda videoaula sobre o capítulo 2, que é o capítulo que fala sobre célula. E nessa aula eu vou falar bem mais sobre a organização celular, sobre as organelas em si, sobre como uma célula se constitui, como é a sua organização dentro, quais são as funções de cada organela. E para começar, eu vou falar sobre a membrana plasmática. A membrana é aquela parte mais externa da célula. É a parte que recobre toda a célula, que delimita o formato da célula, o tamanho da célula. No caso, então, ela é a barreira. Ela é a barreira que faz com que isole o ambiente externo do interno. E no caso, o ambiente intracelular seria o ambiente dentro da célula, e o ambiente extracelular seria o ambiente fora da célula. Então, é essa barreira que faz essa delimitação entre intracelular e extracelular. Além disso, ela também é responsável por provocar uma permeabilidade seletiva, que é basicamente você fazer com que haja a entrada de substâncias que são importantes para essa célula, que são desejadas por ela, e tem a saída também de substâncias indesejadas, que ela não quer muito. Ela facilita essa troca entre os dois ambientes, sabe? E, no caso, essa organização da membrana, o nome dela se chama mosaico fluido. Então, o que seria isso, né? O mosaico fluido, ele é composto por uma bicamada fosfolipídia, algumas glicoproteínas e alguns glicolipídios também. Não é tão complicado, só tem um outro nomezinho difícil. Mas começando aqui pela bicamada fosfolipídica. Então, como ela é uma bicamada, a gente pode ver que são duas camadas. E o fosfolipídio, ele é correspondência a essa imagem aqui um pouco maior. Ele tem essa partezinha vermelha, que é composta por fosfato e glicerol, e essa partezinha aqui, que são como se fossem duas perninhas, que são os ácidos graxos. Então, essa partezinha vermelha, ela é hidrofílica. Isso quer dizer que ela tolera água, que ela não tem nenhum tipo de problema com água. Já a parte da cauda, o ácido graxo, ele é hidrofóbico. Isso quer dizer que ele não é muito compatível com água, que ele não se dá tão bem assim com água, que ele não entra em contato, dificilmente vai entrar em contato com água. E aqui, se a gente olhar no desenho da membrana, você pode ver que essa bicamada, ela fica sempre os ácidos graxos, as duas caudinhas do fosfolipídio ficam uma de frente para a outra, e a cabeça vermelhinha, que são os fosfatos, elas estão sempre uma camada voltada para o ambiente extracelular e uma camada voltada para o ambiente intracelular, e no meio os ácidos graxos. E, fora isso, ela é composta pelas glicoproteínas e pelos glicolipídios. Então, no caso, as glicoproteínas, elas são associações de glicídios com proteínas, enquanto os glicolipídios são associações de glicinas com lipídios. E essa formação de glicoproteínas e glicolipídios formam o glicocálix, que é essa cobertura da célula com essas junções, com essas combinações diferentes. E essas diferentes combinações, elas são muito importantes para que você tenha o reconhecimento celular, já que determinadas células têm essas combinações específicas e assim uma célula consegue reconhecer a outra com facilidade, já que as combinações são características de cada tipo celular específico. Ainda aqui falando sobre a membrana plasmática, mas voltando um pouco mais para essa permeabilidade seletiva, eu vou falar aqui um pouco sobre os tipos de transporte. O primeiro deles que eu vou falar é o transporte passivo. Ele tem algumas características bem importantes. A principal deles é que no transporte passivo você não tem o gasto de energia, e o motivo pelo qual você não tem esse gasto é que o fluxo do transporte está sempre a favor do gradiente. Então, para ficar mais fácil, a gente pode pensar assim: você tem dois copinhos d'água que são interligados por um canudinho no meio entre eles. E esses dois copos, eles contêm a mesma quantidade de água, mas um deles tem uma quantidade muito grande de areia e o outro tem uma quantidade muito pequenininha de areia. Você dizer que o copo que está com muita areia está deixando essa areia passar para o copo que tem menos areia, você quer dizer que isso está a favor do gradiente, entendeu? Então, você
essa areia sendo passada de uma forma a favor do gradiente está contribuindo para que os dois copos, ao longo de um tempo, tenham a mesma quantidade de concentração de água e de areia. Então é por isso que você não tem um gasto energético, porque é como se fosse uma coisa mais natural, ela está de acordo com o gradiente, e isso aconteceria de forma mais comum. E outro conceito que a gente precisa delimitar aqui, que vai ser bem importante, é a diferença entre soluto e solvente. Então, a gente pode pensar aqui num copo de leite e que você vai botar Nescau dentro. O leite, que é o líquido, ele seria o solvente, que é aquilo que vai dissolver o Nescau, e o Nescau, o grãozinho de Nescau em si, o pó, seria o soluto, que é aquilo que vai ser dissolvido. Então, dentro do transporte passivo, a gente tem duas subdivisões ainda, que é a osmose e a difusão. A osmose é quando, seja de dentro para fora da célula ou de fora para dentro, você tem a passagem do líquido, você tem a passagem do solvente, então é sempre o líquido que está sendo passado de acordo com o gradiente. Então, se dentro da célula você tem uma, uma proporção muito maior de líquido do que de sais para o lado de fora, esse líquido ele vai passar para fora. Caso fosse o contrário, ele passaria de fora para dentro. Já no caso da difusão, o que proporciona essa passagem, essa mudança para o gradiente, vai ser o soluto. Então, seria como se fosse o grãozinho, seriam os sais que estão dentro ou fora da célula. É, então, aqui lembrando que o transporte passivo ele não tem gasto de energia, já que ele é de acordo com o gradiente. Em contrapartida, a gente tem o transporte ativo, que ele tem esse gasto de energia, já que ele está contra o gradiente. Então, não tem essa de meio mais concentrado passar ou soluto ou solvente para o meio menos concentrado, e assim eles ficam com concentrações semelhantes, com concentrações mais próximas. No caso do transporte ativo, a concentração ela sempre vai tender a ficar o mais diferente possível. Então, naquele exemplo do copo com areia, é como se o copo com muita areia ele estivesse recebendo ainda mais areia do que o copo sem areia. E o copo sem areia está ficando cada vez com menos areia. Como um exemplo muito importante disso, a gente tem a bomba de sódio e potássio. Outra coisa que é bem importante ressaltar no transporte ativo é que ele tem o gasto de energia e normalmente ele precisa de proteínas especializadas em fazer esse transporte, já que não é algo tão natural, não é algo tão fácil quanto o transporte ativo. Então, aqui no caso da bomba de sódio e potássio, que é, eu acho que o exemplo mais comum, é o exemplo mais falado, ou mais citado, a gente vai ter o meio intracelular, que tem muito potássio, ele também tem sódio, mas ele tem muito mais potássio, e a gente tem o meio extracelular, que é esse aqui, que ele tem muito sódio e um pouquinho de potássio. E a gente tem aqui no meio essa proteína especializada com ATP. Então, nessa bomba de sódio e potássio, o que acontece é que ocorre a hidrólise do ATP com a água, e assim saem 3 moléculas de sódio do meio intracelular e vão para o meio extracelular. E com essa saída de 3 moléculas de sódio, entram 2 moléculas de potássio, que vem do meio extracelular para o meio intracelular. Então, nesse caso, o que acontece é que o meio intracelular ele já tem muita molécula de potássio e ele vai receber ainda mais 2, e o meio extracelular ele já tem muita molécula de sódio e ele vai receber ainda mais 3. Esse mecanismo, esse processo da bomba de sódio e potássio, ela é muito importante em contrações musculares e também em alguns impulsos nervosos. Mas, fora essas duas formas de transporte da membrana, o passivo e ativo, a gente também tem algumas outras formas de fazer com que entre algumas substâncias ou saiam substâncias também de dentro e de fora da célula. As principais são a endocitose e a exocitose. Pelo nome, a gente consegue distinguir um pouco que endocitose dá uma ideia de entrada, enquanto exocitose dá mais uma ideia de saída. E dentro da endocitose, a gente ainda tem duas divisões, que são a fagocitose e a pilocitose. A fagocitose, que é essa aqui, ela está mais relacionada à entrada de substâncias grandes ou que sejam um pouco solúveis, substâncias um pouco mais sólidas.
e ela acontece através de pseudópodes, que são essas projeçõezinhas aqui, como a gente pode ver na imagem. A célula tem essas projeções e conforme vai se aproximando da substância que ela quer que seja englobada, é como se esses pseudópodes, essas projeções, elas abraçassem essa substância e fossem trazendo para dentro, até que elas são completamente... é, elas entram completamente formando essa vesícula aqui, sabe? Já no caso da pinocitose, está mais relacionado à entrada de líquido e ele não tem esses pseudópodes, essa projeção. O que ela tem é um vacúolo, que é exatamente isso aqui, é como se fosse um buraco. E esse buraco sendo preenchido, ele vai fazendo meio que uma força para dentro, como se fosse entrando, e até novamente formar a vesícula, contendo a substância um pouco mais líquida. E aqui, o outro mecanismo que eu falei é o de exocitose, que é o de saída, é como se a vesícula ela fosse sendo cada vez mais impulsionada para a periferia da célula, até que ela chega bem na barreirazinha, até que ela consegue sair. E aí as substâncias saem. Então, agora que a gente falou tudo sobre a membrana plasmática, eu vou falar um pouco mais sobre o citosol, que o citosol ele compreende essa parte, esse espaço entre a membrana celular, que é o meio mais externo, e o núcleo, que é onde a gente tem todo o material genético da célula. E ele costuma ser preenchido por citosol ou hialoplasma, que são meio que sinônimos. No caso aqui, nessa imagem a gente pode ver que o citosol ele seria toda essa parte aqui que está em azul, todo esse preenchimento. E dentro do citosol a gente tem o citoesqueleto. E o citoesqueleto está mais relacionado a dar estrutura para o citosol, ele permite a movimentação da célula também, e ele é constituído principalmente por 3 tipos de fibras, que são o microfilamento, o microtúbulo e os filamentos intermediários. Então, eu vou começar falando dos microfilamentos, que são esses aqui no canto. Se você ver, ele é essa partezinha vermelhinha aqui. Ele está mais externo na célula, então ele está mais relacionado à movimentação celular e a dar o próprio formato, a proteção da célula em si. O próximo são os microtúbulos, que são esses aqui. Eles estão um pouco mais perto do núcleo e eles estão relacionados ao transporte de substâncias dentro da célula, a formação de flagelos, de cílios e de centríolos também, que estão muito relacionados à divisão celular e à formação do fuso mitótico. E já o terceiro, que são os filamentos intermediários, que são esses do meio aqui, eles estão relacionados à sustentação da célula em si, do núcleo e de algumas outras organelas. Então, como eu disse que tanto os microfilamentos quanto os microtúbulos, eles estão voltados para a movimentação, eu vou falar um pouco sobre as 3 principais formas de movimentação da célula. A primeira delas é através de movimentos ameboides, que é quando você tem a célula aqui e uma partezinha dela vai se estender, vai se ampliar, e aí ela vai aderir a um local, como aqui nessa terceira parte aqui da imagem, e a parte de trás ela vai se contrair, levando a célula toda para frente. E ela faz isso sucessivas vezes, provocando sua movimentação. A segunda forma são os flagelos, que é essa estruturazinha aqui comprida, que normalmente ela é uma só que tem por célula, quando tem, né? E ela se movimenta fazendo movimentos helicoidais, que normalmente são mais assim. E esses movimentos eles geram uma propulsão que direciona a célula, faz com que ela se movimente. O flagelo ele é bem característico do espermatozoide, né? Que é a célula de fecundação humana masculina. E a terceira forma são os cílios, que normalmente aqui nessa imagem a gente pode ver que uma célula ela apresenta vários cílios ao longo da célula, recobrindo toda ela, e os movimentos são um pouco diferentes. Eles não são helicoidais como no flagelo, ele é mais como um para frente e para trás, e os cílios se movimentam em conjunto, eles se movimentam mais em sincronia, provocando a movimentação da célula em si.